E já vou começar com uma pergunta que é bombástica, né, pra você aí. Manda ver. Meu, tem muita gente que está falando que, 2026 não vai ser fácil, vai ser ano de eleição, o governo vai gastar muito, vai fazer de tudo pra se manter no governo e a coisa pode ficar feia pro brasileiro, né? Qual que é a sua visão? Você acha que sim, que não? Você acha que tem muitos também cavaleiros do apocalipse? Eu acho que tem um pouco de tudo, né? Eu sempre tento trazer para os meus clientes uma visão muito ponderada, tá? E se eu tiver que falar para você, grava uma frase. Capital não tem pátria. Então, todo mundo que tem um dinheiro extremamente relevante, ele não se pauta muito por ideologia política para investir, e esse é o cuidado que eu trago de experiência, tanto para mim quanto para os nossos clientes lá na empresa. Né? Puxa o microfone só um pouquinho. Isso. E o que é importante dizer, né? Eu acho que o Brasil tem vários desafios, porque o Brasil, ele não cresce como deveria crescer. Uma das formas de você distribuir renda é ter crescimento. O governo, ele gasta demais, e eu diria que todos os governos, independentemente do espectro político, gastam no Brasil, e esse é um dos motivos pelo qual a taxa de juros no Brasil ela fica alta. Então, eu sempre falo que investir em bolsa é muito para profissional, não é para qualquer um, porque quando a gente ajusta o risco versus o valor esperado que você tem na hora de investir em renda variável no Brasil é muito complicado, não é fácil, tá? Então, para a maioria das pessoas, sendo extremamente sincero, não vale a pena. Mas, voltando ao cerne da sua pergunta, o governo vai continuar gastando. Meu cenário base é que o Lula vai ser reeleito. Toda a máquina do governo está pronta para isso. A direita não está forte o suficiente para apresentar um candidato que tenha punch, digamos assim, que seja extremamente combativo para vencer o Lula. Não existe essa figura. Não acredito que o Tarcísio vai concorrer, e o Flávio Bolsonaro é muito fraco para combater o Lula nessa altura do campeonato. A gente sabe que a maioria das pessoas esperam mudança. A gente sabe que hoje o continente, bem ou mal, está tendo uma guinada um pouco mais para a direita. Então a gente tem casos como Argentina, Paraguai, até mesmo Equador, que tem uma postura mais guinada para a direita, mas o que eu sinto aqui na população é que a gente nunca teve um capitalismo de verdade no Brasil. Tudo aqui no Brasil foi sempre muito em cima do Estado, né? Então, o brasileiro, ele nunca teve oportunidade de fato de empreender, porque a maioria das pessoas quer ser livres, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. E não adianta nada a gente ter um capitalismo que não tem inclusão social. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Eu sou uma pessoa extremamente ponderada. Óbvio que eu tenho um viés de direita, mas eu sou um cara mais de centro. Não adianta nada a gente ter uma prosperidade se isso não chega à grande maioria da população. Então, tem a ver tanto com a questão de imposto, tudo. Só que o problema que eu identifico é que o governo acha que só gastando dinheiro vai promover uma fonte maior para a igualdade social, que não é uma verdade, porque a longo prazo, se o governo não para de gastar, gera inflação. Sim. Classe média alta e o rico consegue se proteger da inflação, o mais pobre não. Então, é um discurso muito complicado, porque, do ponto de vista prático, e aqui eu não vou ficar entrando em detalhes quanto percentual da dívida PIB ou não, que eu acho que não faz muito sentido. Sim. Eu quero explicar isso da forma mais simples possível, para que a informação chegue no maior número de pessoas possível. Então, o governo gasta muito. Pensa que o governo é igual um orçamento... vou pegar, vamos lá. Você tem esposa, marido, filhos. Você tem um orçamento doméstico em casa. Se você gasta mais do que você ganha, você vai ter um problema. Sim. Você se endivida. O governo é muito parecido com isso. A diferença é que o governo pode se endividar e, no limite, ele literalmente imprime dinheiro. Quando ele faz isso, o que acontece? Gera inflação. Então, os indivíduos e as pessoas não têm como fazer isso. O governo tem. Então, tudo que o governo está fazendo hoje é para estimular a atividade, estimular a economia. E o que não existe é uma contrapartida por trás de mudanças estruturais. Então, investir efetivamente em educação, fazer com que as pessoas possam empreender, ter menos fricção em relação a comércio exterior. Então, tem uma série de medidas e uma série de coisas que freiam o crescimento potencial do Brasil. E é por isso que fica nesse dilema.
né? Então aqui eu nem vou pautar muito por questão ideológica, mas a solução do Brasil é extremamente complexa. Uma coisa que eu posso te garantir é que a taxa de juros no Brasil não vai ficar alta. Porque tem um fator externo que as pessoas esquecem, né? O Brasil tem um problema estrutural. Então, aqui no Brasil, sempre o governo vai gastar. Dificilmente o governo vai deixar de gastar. Se o governo dificilmente vai deixar de gastar, e pasme, tá? A gente tem um banco central e tem uma autonomia igual ou superior ao que o próprio Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Lá, o Trump quer baixar o juro na marra. Aqui, eu não vi em nenhum momento o Lula, desses últimos 2-4 meses, falando que ele vai derrubar o juro na marra. Ele realmente torce para que a economia permita que o Banco Central reduza juros, mas tem um fator externo que, se a gente colocar entre 2010 e 2020, pré-pandemia, a gente tinha um mundo mais globalizado e as cadeias de produção eram mais conectadas. Qual que é a principal consequência disso? E a inflação no mundo era mais controlada. A partir do momento que a gente teve a pandemia e que as cadeias de produção, de uma maneira geral, ficaram mais desconectadas e o mundo está voltando, onde cada país volta para si mesmo, a gente tem uma inflação, um nível de inflação maior do que esse do decênio de 2010 e 2020. Então, o mundo está trabalhando com um regime de inflação mais alta. E, pasme, os governos dos países desenvolvidos gastam muito dinheiro também, ou até mais que o Brasil. A diferença é que a taxa de juros real, quando a gente pega a taxa de juros e desconta pela inflação, ela é muito menor. Então, hoje o mundo tem um problema de estoque de dívida. E eu também não quero entrar muito nesse pormenor, mas eu te afirmo que a taxa de juros real, a taxa de juros no mundo, ela vai ficar mais alta. Talvez aqui no Brasil não seja 15, mas não é 5, talvez seja 10, talvez seja 11. Para você ter ideia, o mercado precifica que a taxa de juros aqui no final de 2026 vai ser 12,25. Não sei se vai ser um baixa. É alto 12,25, mas dado o que o Banco Central fala e com o fator de eleição, e agora eu vou pegar na conclusão dessa resposta, eu espero muita volatilidade e eu espero que em 2026 não acho que vai ser o que os profetas do Apocalipse estão falando, mas é ingenuidade achar que não vai ter volatilidade, é ingenuidade achar que alguma hora o dólar pode subir bastante e a bolsa pode cair muito. Então vão ter algumas janelas onde o mercado vai ficar tenso. Até porque se a gente tiver uma piora, se o governo for menos pragmático e tiver uma piora no discurso dele, o mercado com certeza, de uma maneira geral, vai sentir. Então... E nesse momento, assim, você acha que o cara que tá comprado aqui em Brasil, ele tem que pensar a longo prazo? É uma excelente pergunta. Se eu falar para você que o cara que comprou dólar em 2010, e não adianta falar que você comprou Nvidia, que é mentira. Se você investiu numa aplicação livre de risco lá fora e comparou contra o CDI, era melhor ter ficado em reais. Você acredita nisso? Que é contra-intuitivo? É melhor. Então, nem sempre... Eu acho que o dólar cai mais, tá? No curto prazo. Se não tiver muito ruído, com o Trump derrubando o juro na marra, através do Federal Reserve, né? E o Banco Central aqui tendo uma postura mais dura, não é nada impossível esse câmbio bater 5, até abaixo de 5 é sustentável? Talvez não. O que houve foi um erro, que a taxa de juros em 2020 foi a 2, não era para ter ido a 2. Não sei se você... Acho que foi um erro do Paulo Guedes lá? Não é menor, claro que foi um erro. Porque eles acharam que eles eram governantes de bancos centrais de mundo desenvolvido, aqui é Brasil. Foi um erro aquilo. Era para a taxa de juros ter ido no máximo a 7, 8. Se a taxa de juros tivesse ficado mais alta naquele tempo, hoje o câmbio não estaria tão depreciado, não estaria acima de 5, talvez estaria abaixo de 4. E isso é uma visão um pouco diferente do que as pessoas falam. Lua, grava na cabeça. Economia é uma coisa, política é outra. Por mais que elas se entrelacem, a médio prazo mandam dinheiro, não mandam ideologia. E foi errado o que eles fizeram. Tem um grande apreço por eles, mas que a economia foi conduzida de uma maneira errada. Ter baixado o juro a 2, claro que foi errado. Tem a menor dúvida disso. E você acha que o Paulo Guedes ele quis meio que entrar pra história, pra falar o cara que mais abaixou? Talvez. Né? Porque eu acho que ele também tem muito essa parte do marketing dele, né? Claro. Eu fui o ministro que conseguiu abaixar a 2%. Vai entrar pra história, né? Mas foi o ministro também que foi obrigado a subir o juro mais rápido também. Então,
em economia, quando a gente brinca, né? Quando a gente faz um teste, um balão de ensaio com coisas macroeconômicas, a gente não impacta só a economia como toda, a gente impacta literalmente a vida de milhões de pessoas. Sim. Porque pensa, o fato do câmbio estar hoje no nível que está, ele está relativamente alto, tá? O real está relativamente depreciado, não muito, mas está um pouco. Não é o 2, mas também não é 5,40, 5,50 que bateu por conta de todo esse ruído político por causa do Flávio Bolsonaro. Então talvez o equilíbrio é mais perto de um 4,90, 5, né? Porque a inflação com o tempo vai corrigindo isso daí. Então, qual que é a maior preocupação que todo mundo tem que ter na hora de investir aqui no Brasil? Né? Não é fácil bater o CDI. Ele é alto. Sabe quanto que é a média histórica do CDI dos últimos 10 anos? Dá um chute. Um chute? Um chute. Essa é uma pergunta que o meu sócio adora fazer. 9%? 11%. Caraca. Você acha que é fácil bater 11%? Eu chutei alto, acho que tá 7%. Difícil bater 11%, né? Se eu falar pra você que 95% dos gestores não conseguem bater os índices de referência, você acredita? Acredito. Daí sim. É muito difícil. Eu acredito. E é difícil, sim. E os poucos que conseguem fazer isso de uma maneira teoricamente consistente são em janelas de observação muito simples, quer dizer, muito restritas, 1, 2, 3 anos, consistentemente, é muito difícil. E tem vários relatórios de casas, que nem Standard & Poor's, que já fazem isso fora do Brasil há muito tempo, que corroboram aquilo que eu tô falando. Então, é difícil, Mas, poxa, Conrado, mas por que operar numa mesa de banco é mais fácil e as pessoas conseguem fazer mais dinheiro? Porque lá você tem um único cotista, um único acionista. Imagina fazer isso num fundo aberto com 20, 30 mil clientes, é mais difícil. A pessoa física vai lá e saca o dinheiro, né? Então, tem essa outra externalidade que a gente tem que levar em conta. Então, realmente, é difícil bater o mercado. E até, dando um pouco de spoiler da forma como a gente investe lá, a gente investe de uma forma mais passiva, onde a gente estuda em que fase atual do ciclo econômico as economias estão, então a gente vê isso por geografia, e a partir disso a gente faz uma alocação onde a gente vai elencar quais são os ativos que vão performar melhor baseada nessa tese de investimento, e o grande segredo daquilo é tentar mexer o menos possível. Isso não significa que a gente não vai mexer, mas a gente vai mexer caso e se precisar. Por exemplo, eu tenho uma tese muito convicta que é para estar comprado ouro e metais preciosos. Por quê? Porque o mundo desenvolvido tem um problema de estoque de dívida. E uma das maneiras de resolver isso é monetizar a dívida. Em outras palavras, inflação. Então, é por isso que eu tenho uma tese muito convicta em ouro, por exemplo, em metais preciosos, e mesmo cripto. Cripto é um ativo que eu invisto desde 2016 e por mais que tenha essa volatilidade maluca, é para estar comprado. Porque é uma forma também indireta de eu corroborar essa tese de investimento, do qual eu acredito que os bancos centrais vão continuar, as economias, vão continuar com um problema estrutural de estoque de dívida. O Teus, coloca aí na tela pra gente ver. Ó, tem o... Eu tô vendo aqui o ETF de ouro, só nesse ano aqui. Deu mais. Pode ser um ETF que investe num contrato derivativo, né? Ou investe no ouro físico, ou nos produtores de ouro. O ideal é que você tenha exposição em quem tem acesso ao ouro físico, ou que replique o ouro físico. Então, esse GL dele, ele faz dessa parte aqui. Então é simples, para quem quiser investir, coloca GLD ali na corretora. E tem o outro que é de prata, é o... Deixa eu pegar aqui. O que é de prata também. Prata também é uma tese que subiu de investimento, é uma tese de investimento que subiu bastante também. Eu vi prata, qual que é o sítio? Tentando pegar aqui o de prata que eu esqueci, o Silver aqui, será que é esse daqui? Esse daqui não é ETF não. Mas tem um outro ETF de prata que também a pessoa consegue investir. E uma coisa que você falou, eu vou até colocar aqui no segredo, o segredo simples, né? Que muitos judeus são bem-sucedidos. Ele falou, Luan, hoje em dia, o que o judeu faz para ser bem-sucedido? Ele falou, tem 3 coisas. E ó, o que você falou. Metais, commodity, ele deu exemplo de commodity, ele falou metais, prata, ouro. Ele falou, você pode investir tanto T, mas você pode investir também no ETF. Bitcoin, ele falou a reserva de valor do futuro. Nós e a comunidade judaica, ele falou que acredita bastante no Bitcoin. E outra coisa que ele falou também, o que ele tinha falado, Teus? Bitcoin, ouro e tem mais uma outra. E dolarizar o patrimônio.
Ele falou uma moeda forte, né? Que é mandar o seu dinheiro pra fora. Tem uma moeda mais forte que o dólar. Qual que você acha que é? Eu tô fazendo o meu jabá aqui, porque a gente tem uma operação na Suíça também. É o franco suíço. Ah, esse daí ele não... Por que ele é tão forte, o franco suíço? Porque o franco suíço pensa, a Suíça é um país extremamente bem consolidada, ela tem um arcabouço legal e jurídico que não muda, e ela sofre muito menos intempéries econômicas que nem os Estados Unidos. Então, se você analisar aí, você pode ver que o quanto que o franco suíço apreciou esse ano. Ah, Conrado, mas a taxa de juros na Suíça é perto de zero? Sim. Pô, mas é uma reserva, né? Mas você consegue ter uma diversificação de investimentos em franco suíço mais ótima que o dólar. E eu acho que o dólar vai cair, tá, Lua? Você acha que o dólar vai cair? Contas principais economias, eu tenho certeza que vai cair. Porque você tem um plano estrutural de dívida nos Estados Unidos que é meio parecido aqui que no Brasil. Isso só não explode porque os Estados Unidos ele tem um privilégio em relação às outras economias mundiais, onde ainda o dólar é a principal reserva de valor dos outros bancos centrais, e os outros bancos centrais... Você sabia que quem comprou essa boa quantidade de ouro são os bancos centrais dos outros países. Os outros países estão saindo do dólar. Porque eles, exatamente, isso daí que eu ia falar. Esse problema estrutural de dívida nos Estados Unidos. Estou falando de uma maneira extremamente simples para que o público entenda. Mas esse problema estrutural de dívida dos Estados Unidos, pessoal, não é só o Brasil que tem problema de dívida, tá? O mundo como um todo. A diferença é que lá, a relação da dívida à PIB, por mais que ela seja até mais alta do que a do Brasil, é uma taxa de juros menor. Então é mais fácil, intuitivamente a gente sabe, poxa, é mais fácil pagar o agiota, que você paga 10% ao mês, ou crédito consignado, que é 1,5% ou 2% ao mês. Sim. É fácil explicar isso, né? Então,